Lendas Episódio 80 e a caminhada de Jesus sobre as águas. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um dos milagres mais impressionantes de Jesus, a caminhada sobre as águas. Esse foi um evento extraordinário que aconteceu logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus alimentou uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse foi um sinal de que Jesus é o pão da vida, que sacia a nossa fome espiritual, mas ele também quis mostrar aos seus discípulos que ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da natureza. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. A caminhada de Jesus sobre as águas está registrada em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marco e João. Leiamos juntos o relato de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Esse é o evangelho que nos dá mais detalhes sobre esse milagre, pois nos conta também sobre a participação de Pedro, que tentou andar sobre as águas com Jesus, mas acabou afundando devido à sua falta de fé. Veremos o que aconteceu naquela noite e o que podemos aprender com essa história. Após alimentar a multidão, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele ficava sozinho para orar, ele precisava de um tempo a sós com o Pai, para se fortalecer e se preparar para os desafios que viriam pela frente. Ele sabia que em breve seria preso, julgado e crucificado pelos nossos pecados. Ele também sabia que os discípulos passariam por uma grande provação e precisariam ver mais uma vez o seu poder e a sua glória. Enquanto Jesus orava no monte, os discípulos remavam contra o vento forte que soprava contra eles. Eles estavam cansados, assustados e desanimados. Eles não sabiam onde estava Jesus nem quando ele voltaria. Eles se sentiam sozinhos e abandonados. Eles estavam em meio a uma grande tempestade, tanto física quanto espiritual. Mas Jesus não os esqueceu. Ele viu a situação deles e decidiu ir ao encontro deles, mas ele não foi do jeito normal, pegando outro barco ou contornando o lago pela margem. Ele foi de um jeito sobrenatural, andando sobre as águas como se fossem terra firme. Ele fez isso para mostrar aos discípulos que ele era superior à natureza e nada podia impedir o seu propósito. Ele fez isso para mostrar aos discípulos que ele era Deus e que eles podiam confiar nele em qualquer situação. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram apavorados e pensaram ser um fantasma. Eles não reconheceram Jesus nem entenderam o que ele estava fazendo. Eles gritaram de medo e se encolheram no barco. Eles estavam cegos pela incredulidade e pelo pânico. Mas Jesus logo os tranquilizou com a sua voz poderosa e amorosa: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele revelou a sua identidade aos discípulos e os encorajou a terem fé nele. Ele mostrou que ele era o mesmo Jesus que eles conheciam e seguiam, mas também que ele era muito mais do que ele imaginavam. Ele mostrou que ele era o Eu Sou, o nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Ele mostrou que ele era o Deus que estava com eles e que os livraria do mal. Um dos discípulos, porém, não se contentou em apenas ouvir a voz de Jesus. Ele quis ver com os próprios olhos se era mesmo ele. Esse discípulo era Pedro, o mais impulsivo e corajoso dos 12. Ele disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele fez um pedido ousado e arriscado, mas também demonstrou uma fé admirável e sincera. Ele quis sair do barco e ir ao encontro de Jesus, mesmo que isso parecesse impossível e louco. Ele
quis experimentar o poder de Jesus na sua própria vida, Jesus aceitou o pedido de Pedro e disse: venha. Ele deu a Pedro a oportunidade de andar sobre as águas com ele, de participar do seu milagre, de viver uma experiência única e maravilhosa. Ele deu a Pedro a chance de provar a sua fidelidade e confiança nele. Ele deu a Pedro um desafio de fé. Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Ele fez algo incrível e sobrenatural, algo que nenhum outro ser humano havia feito antes. Ele andou sobre as águas como se fosse em terra firme, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele andou sobre as águas porque ele tinha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele andou sobre as águas porque ele obedeceu à palavra de Jesus, que lhe disse: venha. Mas Pedro não conseguiu manter essa atitude por muito tempo. Ele logo se distraiu com o vento forte que batia contra ele e com as ondas que ameaçavam engoli-lo. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias ao seu redor. Ele deixou de confiar na palavra de Jesus e se deixou levar pelo medo e pela dúvida. Ele perdeu a fé e começou a afundar nas águas. Pedro então clamou por socorro: Senhor, salva-me. Ele reconheceu que não podia se salvar sozinho, que dependia totalmente de Jesus para sobreviver. Ele reconheceu que era fraco e falho, que precisava da graça e do perdão de Jesus. Ele reconheceu que era pecador e que precisava do Salvador. Jesus estendeu imediatamente a sua mão e segurou Pedro. Ele não deixou que Pedro se afogasse nem o rejeitou devido à sua falta de fé. Ele foi fiel e misericordioso com Pedro, mesmo quando Pedro foi infiel e incrédulo com ele. Ele salvou Pedro da morte física e espiritual. Ele salvou Pedro porque ele o amava. Mas Jesus também repreendeu Pedro com estas palavras: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele mostrou a Pedro o seu erro e o seu pecado. Ele mostrou a Pedro que ele poderia ter continuado andando sobre as águas se não tivesse duvidado dele. Ele mostrou a Pedro que ele tinha uma fé pequena, que precisava crescer e amadurecer. Ele mostrou a Pedro que ele tinha muito a aprender com ele. Jesus e Pedro então entraram no barco e o vento cessou, a tempestade acabou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram maravilhados com o que acabará de acontecer e se prostraram diante de Jesus, adorando-o como o Filho de Deus. Eles finalmente entenderam quem era Jesus e qual era a sua missão. Eles finalmente reconheceram que Jesus era Deus e que merecia toda a sua adoração e que merecia toda a sua adoração. Esta incrível demonstração de poder e fé nos lembra que, mesmo diante das tempestades da vida, Jesus está sempre presente, pronto para nos estender a mão e nos salvar. A caminhada de Jesus sobre as águas é um relato marcante que nos ensina várias lições profundas sobre fé, confiança e a natureza divina de Cristo. Primeiramente, vemos que Jesus, ao caminhar sobre as águas, demonstrou seu domínio sobre a natureza. Ele mostrou aos discípulos que não há limites para o seu poder e autoridade, e que ele é verdadeiramente o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre os elementos da criação. Além disso, a reação dos discípulos diante da aparição de Jesus revela a importância da fé e confiança em momentos de adversidade. Enquanto alguns ficaram amedrontados e duvidaram, Pedro demonstrou uma fé ousada ao pedir para caminhar até Jesus sobre as águas, sua disposição para dar esse passo de fé nos lembra da necessidade de confiar plenamente em Jesus e estar disposto a segui-lo mesmo em meio às tempestades da vida. No entanto, a experiência de Pedro também nos mostra a fragilidade da fé humana quando nos deixamos levar pelo medo e pela dúvida. Ao tirar os olhos de Jesus e focar nas circunstâncias ao seu redor, Pedro começou a afundar. Isso nos alerta para a importância de manter nossa fé firmemente ancorada em Cristo, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades que parecem insuperáveis. Por fim, a prontidão de Jesus em estender a mão e salvar Pedro quando ele começou a afundar é um poderoso testemunho do seu amor e compaixão por nós, mesmo quando falhamos e vacilamos em nossa fé. Jesus está sempre pronto para nos resgatar e nos fortalecer. Sua repreensão suave a Pedro também nos mostra que ele nos chama a crescer em fé e confiança nele, mesmo em meio às provações da vida.
Portanto, ao contemplarmos esse milagre, somos desafiados a renovar nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Ele é aquele que caminha sobre as águas turbulentas de nossas vidas, pronto para nos estender sua mão poderosa e nos guiar com amor e graça, que possamos aprender com a experiência de Pedro e confiar plenamente em Jesus, mantendo nossos olhos fixos nele em todas as circunstâncias, que ele seja sempre o centro de nossa fé e esperança, pois nele encontramos segurança e paz mesmo nas tempestades mais ferozes da vida. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Por marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.